Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz do Senhor. Vamos continuar com o tema, né? Falando sobre fé. Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, né, e coloca ela em prática, a sua vida é transformada, né? A sua vida precisa ser transformada e Deus ele começa a nos transformar de dentro para fora. E é necessário você aceitar as mudanças que vai ocorrer ao longo desse tempo, né, ao longo dessa jornada, porque para você chegar no nível de espiritualidade que o Senhor Jesus quer que você chegue, Ele vai te tratar, Ele vai te moldar, Ele vai te ensinar. Amém? Então é necessário a gente abrir nosso coração e deixar Deus trabalhar, deixar Deus tirar coisas de nós, deixar Deus nos moldar, né? Nos ensinar o caminho certo, aonde Ele quer nos levar. E muitas das vezes, o que acontece? Muitas das vezes, para Deus nos levar para níveis maiores, Ele vai testar a nossa fé, né? Você vai perceber que ao longo da jornada, ao longo da caminhada de Abraão, né, voltar lá atrás, né, inclusive eu falo sobre isso no primeiro vídeo sobre fé. Deus ele vai testar, né, a fé de Abraão. Ele vai provar Abraão pedindo que Abraão ofereça Isaac ali em holocausto, né? Então ali Deus envia o anjo e dá o livramento, mas aquilo ali era um teste. Abraão seria pai de nações, né? Seria pai da fé. Então Deus testou naquele momento a fé dele para realmente cumprir o plano que ele queria. Amém? E eu vou falar para vocês uma coisa. Teve determinados momentos da minha vida, ou eu ativava o modo fé dentro de mim, ou eu ficava ali paralisada, sabe? Muitas das vezes tem pessoas entra anos e anos e tá ali na mesma luta, né? Passando pela mesma dificuldade. Por que será? Porque não ativa a fé. A nossa fé ela precisa ser ativada, né? Teve um momento da minha caminhada com Deus que eu precisei ativar essa fé dentro de mim. Ou eu ativava essa fé dentro de mim, né? Buscava o Senhor, deixava o Senhor me tratar, me moldar, né? Fazer de mim instrumento nas mãos dele. Ou eu ficava ali paralisada no tempo, na caminhada, em círculos, né? Porque quando você obedece ao Senhor, né? Ativa ali a sua fé, a sua caminhada com Deus, vai ser um processo, né? Você vai caminhar em direção à promessa que Ele te prometeu. Agora, quando você para e não age ali pela fé, você só vai atrasar os planos, né? Atrasar os processos que Deus quer cumprir sobre a sua vida. É melhor você se levantar, se posicionar, abrir seu coração, deixar Deus fazer e você fazer o que Ele quer, né? O que Ele te prometeu. A gente não vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então é melhor você deixar o Senhor agir na sua vida, deixar Ele fazer de você instrumento nas mãos dEle, do que você ficar ali paralisado no meio daquele processo, só ali na mesma luta, dando voltas. Por isso que tem pessoas que ficam ali na mesma luta e nada muda. Por quê? Porque não reconhece que Deus é Deus, porque não ativa a fé que habita dentro dela. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui sobre vários profetas da Bíblia, né? Vários heróis da fé, que alcançou, né? Que chegou no nível de espiritualidade nas promessas do Senhor Jesus. Quando Deus chama Noé, né, é porque viu em Noé que ele era um homem de fé, né, que ele amava os princípios do Senhor, ele obedecia ao Senhor, ele odiava o pecado. Então Deus chama Noé e faz uma promessa a Noé. E ali pela fé, Noé vai ser avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. E movido por santo temor, Noé vai construir uma arca para salvar sua família e os animais, né? Ele obedece a Deus, pela fé ele vai fazer tudo ali, porque Deus vai falar com ele e ele vai obedecer a Deus pelo ouvir, né? Pela fé, amém? Deus vai cumprir o propósito, o plano que ele preparou na vida de Noé, né? Abraão, pela fé, ele vai sair da sua terra, da sua parentela, né? E vai ali em um lugar
desconhecido, sem saber, né, sem conhecer ninguém, vai sair ali e Deus vai honrar ele ali naquele devido lugar. Quando Deus quer nos levar para níveis maiores, ele vai nos testar. José era um homem sonhador, né? Ele acreditava nos princípios do Senhor, né? Ele acreditava na soberania do único Deus. Então Deus vê em José um homem maduro, um homem que o amava mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. Ele não deixou se dominar pela amargura de espírito, ele não deixou ser dominado pelas lutas, pelos temores, pelos desafios, pelas dificuldades. Ele simplesmente olhou para o chamado ali de Deus, pelos sonhos que Deus havia gerado no coração dele, e ele resolve fazer aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Porque Ele é poderoso, Ele vai além das nossas expectativas, Ele pode todas as coisas. E quando você coloca essa confiança no Senhor, quando você eleva os seus olhos da fé ao Senhor, tudo se cumpre em sua vida. Amém? Deus, Ele começa a te mostrar o caminho, Ele começa a abrir a sua visão espiritual. É por isso que nós temos que viver pelos olhos da fé, né? Quando você olha com os olhos da fé, tudo se torna mais fácil. Às vezes você está ali passando uma determinada luta, que você começa a olhar com os olhos carnais, você vai cair. Se você olhar com os olhos espirituais e continuar com a sua fé firme em Jesus, você vai conseguir alcançar, você vai sair dessa luta, né? Você vai sair dessa prova, você vai sair dessa dor e você vai chegar onde que Deus quer que você chegue. Amém? Então não faça como Pedro, né, que estava ali naquela água e ali naquele momento, por um momento ele tira os olhos de Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece? Ele começa a se afundar quando ele começa a caminhar pelas águas, né? Por quê? Porque ele perde o foco, ele perde a fé. E se nós perder a fé, perder o nosso foco, quando a gente tira os olhos de Jesus, nós vamos nos afundar. Então é necessário a caminhada ser com os olhos direcionados para Cristo, para você não cair, para você não desanimar. É fácil? Não é fácil. Você acha que por esses heróis da fé chegar no nível de espiritualidade, chegar ali na promessa onde Deus prometeu foi fácil? Não. Passamos sim por dificuldades, por aflições, só que a sua fé precisa ser maior do que a sua dor. O nível de experiência que Deus vai te dar durante a jornada vai fazer com que a sua fé vai aumentando. É necessário você deixar o Senhor trabalhar. É necessário você deixar Deus agir e te dar direção e moldar o seu caráter para você chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você. Eu espero que o Senhor Jesus tenha ministrado no seu coração. Um beijo no coração. Fique com Deus.